Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete da marca Giant Mouse, que no caso é o modelo Atelier com as talas em fibra de carbono, sendo que esse é um modelo que eu gostei muito. Primeiro pela questão do design, então achei um canivete extremamente bonito, e segundo pela questão do conforto, então um canivete que eu gostei muito da forma como encaixa bem na mão, achei que ele tem uma ergonomia muito interessante, sendo que esse é um modelo top de linha, feito com materiais top de linha também. Então, além das talas feitas com fibra de carbono que ficaram muito bonitas, ele também conta com um backspacer feito em titânio anodizado azul. Então, essa parte azul aqui é feita de titânio. E ele também conta com aço Elmax na lâmina. Eu estou muito feliz de finalmente ver a Giant Mouse presente aqui no Brasil, porque é uma marca que eu já acompanho faz algum tempo por meio dos canais gringos que gravam conteúdo sobre ela, sendo que agora a loja Facas HQ é representante oficial da Giant Mouse aqui no Brasil. Inclusive, eu acho que é a única representante da Giant Mouse na América Latina. Justamente por ser uma loja parceira aqui do canal, com o cupom EDC Brasil, vocês têm 5% de desconto em toda a loja, inclusive em toda a linha da Giant Mouse, que está com vários modelos muito interessantes. Sendo que a própria Giant Mouse, em parceria com a loja Facas HQ, enviou esses dois modelos para eu mostrar melhor para vocês. Então esse aqui é o que eu vou comentar um pouco mais hoje, que é o Atelier, e esse aqui é o modelo Nazca que eu vou trazer para vocês o review na semana que vem. Eu gostei muito dos dois modelos, os dois têm qualidade muito boa, são extremamente bem feitos, eles também contam com os melhores materiais, sendo que eu vou começar o vídeo de hoje então comentando um pouco sobre a história da Giant Mouse. Então essa é uma marca que tem uma história bem interessante porque ela surgiu basicamente da ideia de três amigos. Então a gente tem o Jens Anso e o Jesper Vox, que são designers muito famosos, então eles já fizeram canivetes para marcas como, por exemplo, CRKT, Fox, Bolker, é, MKM, uma série de marcas. E tem um outro amigo deles que é um empresário, Jim Newirth, sendo que esses três então se juntavam depois de feiras de cutelaria, normalmente em algum bar, para trocar uma ideia das coisas que eles gostam. Então eles gostam bastante, por exemplo, de Land Rovers antigas, de relógios de ponta, de cutelaria mesmo. E então em 2015 eles decidiram criar a própria marca. Sendo que então a Giant Mouse ela é basicamente dividida entre duas linhas, que é a linha GM e a linha Ace. A linha GM são canivetes bem mais caros, que tem uma produção limitada. Então, depois, se você não consegue comprar eles de primeira, você realmente precisa, você não tem como comprar de novo. E eles também têm a linha Ace, que tem como base a linha GM, porém com modelos que não têm a produção limitada, como por exemplo o Atelier. E são modelos que são mais baratos aí em relação aos modelos da linha GM. Por exemplo, o Atelier, ele, na verdade, é uma versão reduzida de um outro modelo que é o chamado Grande. E esse Grande também faz parte então da linha Ace, só que ele é baseado aí no modelo GM5. Outro modelo deles que vale bastante a pena comentar é o modelo Clyde. Então o Clyde, o Clyde é um modelo da linha Ace, que ele tem como base um modelo GMX. O modelo GMX ele ganhou o prêmio esse ano de melhor faca no quesito geral do Blade Show, então da maior feira de facas do mundo. E o modelo Clyde então é basicamente aí uma versão da linha Ace desse modelo GMX. O modelo Clyde também está disponível lá na loja Facas HQ. Então agora vamos começar então a falar um pouco mais sobre os modelos agora que eu já expliquei a questão da história da Giant Mouse. O modelo Atelier ele vem então com essa caixinha, uma caixinha bem básica da linha Ace, sendo que aqui a gente tem basicamente algumas informações sobre ele, a versão com a tala em fibra de carbono. Esse aqui é um canivete que ele também está disponível com a versão com a tala em micarta e o backspacer também feito em titânio, mas feito em titânio na cor natural do titânio, né? Então, por exemplo, aqui com esse ZT, nessa cor natural do titânio, do metal, sendo que eu gostei mais dessa versão com a fibra de carbono, mas eu já quero pegar uma versão do modelo maior, então modelo grande, com as talas em micarta. É um modelo que eu gostei muito, é um design bem característico do Vox, então um canivete que eu acho extremamente bonito. E na caixa então também acompanha a questão de um paninho, então um paninho bem simples que eles mandam. E aqui a gente tem uma parte sobre a questão realmente da garantia e tudo mais. Quem quiser ler pode pausar o vídeo, sendo que se a gente comparar, por exemplo, com esse outro modelo, que é um modelo feito pela Bestec, esse aqui é um canivete que é feito na Itália. Então a Giant Mouse também tem essa diferença. Os modelos deles são sempre feitos com muita qualidade e com materiais top de linha, mas dependendo de qual é o modelo, eles vão ser feitos em fábricas diferentes. Então, por exemplo, a linha do Atelier é uma linha feita na Itália, meu primeiro canivete italiano, eu gostei muito dele. E a linha, por exemplo, aqui do modelo Nazca é uma linha feita na China pela Bestec, que é uma marca é uma fabricante aí de excelente qualidade também. Uma curiosidade interessante desse modelo é que a Giant Mouse às vezes escolhe nome de bares para chamar os modelos de canivetes. Então esse aqui é um modelo que ele foi baseado no canivete Grande, e o Grande chama Grande em homenagem ao hotel que eles gostam muito, que é o Grande Hotel, e o bar que tem dentro desse hotel chama Atelier. Então por isso que eles chamaram o modelo Atelier de Atelier e o modelo Grande de Grande.
Então esse aqui é um canivete que realmente é uma versão bem mais reduzida em relação ao modelo grande, sendo que ele tem aí 173 milímetros de comprimento total, sendo que aí de comprimento de lâmina ele vai ter basicamente 7,3 centímetros e aqui tem mais ou menos 10 centímetros de cabo. Então, fazendo as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, a gente tem o Ontario Hat 1 aqui em cima, então vocês podem ver um canivete bem menor que o Ontario Hat 1, e aqui a gente tem ele em relação ao modelo Ontario Hat 2. Esse aqui não é um canivete super leve, então é um modelo que pesa aí 97 gramas, ele tem um peso que eu achei bem interessante, porque você realmente sente que é um modelo com bastante qualidade, sendo que embora as talas sejam feitas com fibra de carbono, ele também conta ali com liners. Os liners dele não têm alívio de peso, então é um pouco difícil mostrar para vocês aqui pela iluminação, mas a gente tem liners de aço ali integrais, sendo que uma coisa que eu acho muito bacana é que os liners do modelo aqui, desse modelo aqui, eles cobrem então a questão do liner. Então você só encosta basicamente em fibra de carbono, enquanto com, por exemplo, um modelo de liners normais, você vai ficar encostando ali no liner. Isso é um negócio que eu acho interessante, ele dá uma sensação um pouco mais premium, eu gostei bastante dessa questão, sendo que embora essa fibra de carbono seja lisa, não é um modelo que escorrega muito, então ele tem uma pega que eu achei bem interessante, é um canivete que eu gostei muito realmente de como ele encaixa e trava na mão. Aqui, se você quiser subir esse dedo para ter uma pega um pouco melhor, você também pode, sendo que ele conta aqui com os engrenados, com o jimping na parte um pouco mais em cima do que a gente costuma ver nos canivetes. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um modelo como o Sage 5, normalmente o Sage 5 aqui a gente normalmente tem a parte dos engrenados aqui mais perto do dedão, enquanto com esse modelo, justamente por ser um canivete um pouco menor também, a gente tem essa parte dos engrenados aqui na parte de cima. Então se você subir o polegar para cá, dá uma pega muito bacana, você consegue fazer um pouco mais de força ali, eu achei bem interessante isso, mas se você quiser simplesmente segurar ele com o dedão aqui na parte de trás, um detalhe que eu achei muito bacana é que o dorso do canivete, como vocês podem ver, é arredondado. Então ele dá um conforto bem interessante, sendo que aqui na parte da frente também a gente tem um acabamento arredondado. A trava dele eu gostei bastante como vem o liner lock, e a principal crítica que eu vejo, principalmente nos canais gringos sobre esse canivete, é a questão do acesso aqui ao liner, então do acesso à trava. Realmente, comparando, por exemplo, com o modelo Hat, vocês podem ver, quando o canivete está do lado, você consegue vir aqui e ver a questão da trava. Então você consegue ver a trava ali do lado e é bem mais fácil de você vir aqui de lado e colocar para o lado. Esse aqui é um modelo que ele é um pouco mais difícil mesmo de você vir e acionar a trava, mas não é nenhum pesadelo. E principalmente, se você não tentar vir aqui realmente pelo lado, se você colocar ele para cá e colocar a trava para lá, eu achei um modelo muito tranquilo de vir e destravar dessa forma. Não vejo problema nenhum na questão da dificuldade de destravar, sendo que justamente por ter um liner ali, como vocês podem ver, por ter esses engrenados, é bem tranquilo de vir aqui e passar com o dedo. É um canivete que eu também gostei muito do detente dele, eu vi alguns vídeos comentando que ele tinha um pouco de jogo no detente, pelo menos no meu aqui, ó, como vocês podem ver, ele está com a centralização perfeita, não tem jogo no detente nenhum. Eu gostei muito também da pressão que você precisa para vir e abrir a lâmina de fato, sendo que ele é um modelo muito suave, mas ele não é um modelo que é exatamente drop shut, então você tem que balançar um pouquinho. Ele é um canivete que conta com rolamentos, porém ele não tem rolamentos de cerâmica. Então ele não é, por exemplo, tão suave quanto se a gente pegar um Civive Element ou algum canivete assim que realmente tem a lâmina com um drop shut muito suave mesmo, porém ainda assim é um modelo que é muito suave. Então tanto para abrir quanto para fechar você realmente sente que é um modelo que não fica arrastando muito. Ele tem uma ação aqui que eu pelo menos achei bem bacana mesmo. Então fazendo mais algumas comparações de tamanho, aqui a gente tem ele em relação ao outro modelo da Giant Mouse que eu vou trazer o review para vocês, que é o Giant Mouse de Nazca. Então vocês podem ver, eles têm um tamanho bem próximo. E comparando aqui também com o modelo que pediram para eu comparar, com o Denko AD20.5, vocês podem ver que ele também é bem mais, ele tem um tamanho bem mais reduzido em relação ao Denko AD20.5. Aproveitando que está aqui do lado, vamos colocar ele em relação ao Spyderco Sage 5. E também vamos colocar ele aqui com o Civive Elementon Button Lock 2 e o CJRB Pilot. Então o tamanho que, embora não seja um canivete grande, assim como a gente tem o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2, esse aqui é um modelo que eu acho bacana para quem acha um modelo grande, muito grande, e busca algo aí um pouco mais compacto. É uma coisa que eu gostei muito, é que ele tem um clipe reversível tanto para destro como para canhoto, sendo que é um clipe do tipo wire clip, então esse clipe de arame que eu gosto muito, a gente encontra, por exemplo, ele no Sage 5, e esse aqui é um canivete que eu já usei muito, hoje ele sempre está no meu bolso, e como vocês podem ver, o clipe wire clip eu acho bem interessante, porque além de ser um clipe muito discreto, também é um clipe que praticamente não dá sinal de uso, então ele não fica marcando, não fica arranhando, como por exemplo, um clipe aqui que conta com algum tipo de pintura, ou ele realmente tem uma área de contato aí um pouco maior. A questão da retenção do clipe eu achei bem bacana também, ele tem uma subida que é bem tranquilo para você vir realmente colocar e tirar ele da calça,
sendo que tem um clipe que também para mim, pelo menos, não é um hotspot, então ele não é um clipe que incomoda aqui na pega do canivete, eu achei o canivete extremamente confortável, sendo que outro modelo que também pediram para eu comparar a questão do tamanho é com o Civive Baby Banter. Então, comparando ali com o Civive Baby Banter, agora eu também acho interessante comparar a questão da espessura da lâmina. Então a gente vai comparar a questão da espessura da lâmina dele, que é de 3,25 mm, com a espessura da lâmina do modelo Ontario Hat 2 e com a espessura da lâmina do modelo então Ontario Hat 1. Então vocês podem ver, ele tem uma lâmina aí um pouquinho mais espessa, sendo que a questão do grind dele, então a questão do desbaste principal também me agradou bastante. Ele tem um flat ground, como vocês podem ver, é quase um full flat, então vem quase até em cima, mas ele tem essa parte aqui que é como se fosse que é como um saber, né? Sendo que nessa parte aqui ele também conta com um dorso aqui, que é esse dorso aqui não é arredondado, mas podem ver que ele tem uma ponta que eu achei bem interessante, porque é uma ponta que, embora não seja muito fina, ela também tem um potencial interessante para furar alguma coisa. Esse aqui, então, voltando à questão do desbaste, um desbaste que eu achei bem bacana, porque é um canivete com desbaste relativamente fino. Claro que não é tão fino, por exemplo, quanto o modelo como o Sencut Sax, que tem um desbaste extremamente fino mesmo, mas ele também não é tão grosso, por exemplo, quanto o próprio Denko AD20.5, por exemplo. Então ele fica meio que um meio termo entre um desbaste do Denko e um desbaste da Sencut. Então ele também veio de fábrica com um filme muito bacana, um filme do estilo mais Corse, mas vocês podem ver um canivete que fatia aqui muito bem. Ele veio cortando bem mesmo e atrapalhei aqui para pegar. Aqui, por exemplo, com um pedaço de papelão, se a gente tentar cortar um pedaço de papelão com ele, também dá para mostrar que ele realmente fatia aqui muito bem. Então, para um canivete de EDC, para um canivete que se você quiser forçar um pouquinho mais, você também pode numa boa, eu achei a questão do design da lâmina, do tipo do flat e do ângulo aqui do desbaste muito interessante. Os liners dele são feitos de aço, como vocês podem ver, então ele atrai o ímã aqui até mesmo por cima da parte da fibra de carbono, mas a parte aqui então do backspace em si não atrai o ímã. O hardware dele aqui também parece que é feito em aço, então o hardware dele também é feito em aço e o clipe também aqui é feito em aço. Na verdade, eu acho que talvez o hardware dele seja feito em titânio, eu lembro que eu vi isso em algum tipo de comentário, porque como vocês podem ver, embora aqui o ímã pegue um pouquinho fraco, eu acho que é o liner que puxa ali na parte de baixo, porque comparando, por exemplo, aqui com um modelo com, que eu sei que o hardware é feito em aço, que a gente tem o ZT0562, vocês podem ver que o ímã puxa muito mais forte aqui para a questão do pivô dele do que, por exemplo, aqui com o pivô do modelo Atelier. Então acho que o hardware dele é feito em titânio, vou confirmar para vocês. E aproveitando que eu já estou aqui com o ZT0562 do lado, também vamos aproveitar para fazer mais uma comparação de tamanho. Esses aqui são dois canivetes que têm então as talas em fibra de carbono, porém eu acho mais bonita aqui a questão da tala com esse formato, que é um formato que não tem um padrão tão uniforme quanto, por exemplo, o padrão do ZT, do modelo Giant Mouse. A fibra de carbono, além de ser um material muito resistente, também é um material muito leve, sendo que uma coisa que eu gostei bastante desse modelo é como vocês podem ver, ele tem uma curvatura que eu achei muito interessante mesmo no cabo. Tanto nas questão dos canivetes em micarta da Giant Mouse, como vocês podem ver aqui também, o modelo Nazca também tem uma curvatura, e dá para ver que eles realmente tomam um tempo ali, se preocupam com a questão do conforto, com a questão de você ter uma pega muito bacana enquanto está utilizando o canivete. Agora comentando um pouco sobre a questão do aço, é o meu primeiro canivete com aço, é o Max, mas esse aqui é um chamado Super Steel, então daqueles aços mais premium mesmo, sendo que ele vai ter um pouco mais de toughness e um pouco mais de resistência à corrosão, por exemplo, do que o S30V, e ele vai acabar tendo aí um pouco mais de resistência à abrasão, né, então de retenção de fio, do que, por exemplo, o S35VN. Esse aqui é um aço que foi lançado em 2009 e ele é fabricado então pela Bowler. Os aços da linha CPM, normalmente, por exemplo, são feitos aí pela CPM, que é uma marca, então o CPM S30V, o CPM S35V, o S35VN, sendo que a gente tem, por exemplo, aqui o Ace sendo feito pelo aço Almax e o modelo Nazca, que é feito pelo aço M390. Então são dois aços feitos pela Bowler. É um aço mais moderno, então é um aço que utiliza a tecnologia da metalurgia do pó para manufatura, não é um aço que utiliza formato de lingote. A Bowler dá até um nome um pouco mais especial para falar que a questão realmente do tamanho de grão e da homogeneidade do aço é melhor no tratamento térmico deles. Tratamento térmico não, pessoal, realmente na fabricação do aço de fato, sendo que, pelo que eu pesquisei de pessoas que afiaram tanto o modelo Atelier como o modelo grande também com o aço Almax, eles falaram que o Almax é um aço um pouco mais simples de afiar do que, por exemplo, aços como o CPM 20CV.
Então na questão da dificuldade de afiação, embora seja um Super Steel que vai ser um pouco mais difícil de afiar do que aços mais básicos, pelo que falaram dos vídeos que eu vi, é um aço que ele vai ser um pouco mais simples de afiar do que, por exemplo, o 20CV ou o M390. O M390, por exemplo, aqui do Nazca, é basicamente o mesmo aço do 20CV, só que o CPM 20CV é feito pela Crucible, enquanto o M390 é feito pela Boulder. Também comentaram da questão sobre a espessura dele. Esse aqui é um modelo que, além de ser um pouco menor, ele também é mais fino do que o modelo grande. Então ele não é só menor na questão do comprimento, eles também deixaram esse modelo um pouco mais fino. E comparando aqui, por exemplo, com a espessura do modelo Hatch 2, vocês podem ver. É um modelo que, então, ele tem uma ação suave, porque ele tem a questão dos rolamentos, só que não são os rolamentos com as bolas cerâmicas, são esferas feitas de aço, então ele não tem uma ação tão drop shut, mas ainda assim é um modelo que é muito suave. Você consegue tanto abrir ele pelo jeito que eu acho mais fácil, que é aqui com o Spide Flick, que é como eu costumo abrir, ou você também pode vir aqui e abrir com o polegar. Esse aqui também é um modelo que dá para vir aqui e flicar, que atrás da câmera fica um pouquinho mais difícil, mas é um modelo que dá para vir aqui e flicar numa boa também. O meu jeito favorito, pelo menos, é abrir com o Spide Flick, então vocês podem ver, eu não estou muito bem treinado em abrir flicando, mas ele tem em si uma abertura bem suave. Passando agora pela questão do hardware que ele utiliza, eu acho que esse é um modelo que vai ter o pivô do tipo T8, então vamos pegar aqui o T8, inclusive eu vou deixar para vocês na descrição o link para esse kit de bits, que é o kit de bits da Wiha, eu recomendo muito para vocês. Sendo que então aqui com o pivô do parafuso T8, eu imagino que a gente tenha o pivô então sendo T8, então vocês podem ver aqui o pivô é T8, e aqui o parafuso do clipe também é o parafuso T8. A questão dos parafusos do corpo me parecem parafusos do tipo T6, então vamos pegar aqui o T6 e os parafusos do corpo então são parafusos aí do tipo T6. Eu preferiria que fossem parafusos todos do tipo T8, sendo que eu aproveitei então para tirar um parafuso do clipe para conferir se o parafuso é de titânio. E o parafuso, pessoal, pelo menos aqui ele atrai pelo ímã, atrai fraco, mas eu acredito que não seja titânio. Porque, por exemplo, aqui com um pry bar de titânio mesmo, a gente tem aqui o Lalatu. Com o Lalatu vocês podem ver que o ímã realmente não tem nenhum tipo de atração. Enquanto aqui com o parafuso, ele atrai sim ali. Então não é um parafuso de titânio. O que para um parafuso eu até acho mais interessante que realmente não seja de titânio. Então acho que para o vídeo de hoje era mais isso que eu queria comentar. Eu comentei sobre todos os detalhes que eu queria falar sobre esse canivete. Vou mostrar ele aqui um pouco mais nos detalhes para vocês. É um modelo que eu achei realmente muito, mas muito bonito mesmo. Um design muito bacana e que tem muitas das características do Vox. O modelo Nazca, por exemplo, tem mais as características do Anso. Então, na semana que vem eu trago para vocês o review desse modelo aqui com a trava X-Lock. E para o vídeo de hoje foi isso. Falou, pessoal!